Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição em mais um episódio, Marcelão. Salve, pessoal. Salve, Rafa. Tudo bem? Estamos aí, mais uma semana. Galera, hoje a gente vai falar sobre edição de podcast, a edição de programa de podcast, né? Enfim, tem vários tipos de programa de podcast por aí, tem vários tipos de editores também de podcast, mas a gente vai falar sobre tudo isso com a nossa editora aqui do podcast, a Jéssica Correia. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso episódio é metalinguístico, né? A gente vai aí... Muita metalinguagem envolvida. Inception. E aqui com a gente também uma pessoa que vocês conhecem aí do nosso universo de podcast, um cara que também edita podcasts e que participa de vários outros podcasts e que tem podcast também, além do podcast que ele tem aqui no Sala, que é o nosso amigo Gustavo Heineken. Fala aí, Heineken, tudo bem? E aí, gurizada, beleza? Eu sei que hoje eu vim só porque eu sei uma informação interna que o software que a Jéssica edita só tem 4 pistas, então eu tô aqui pra tampar buraco, que eu tô ligado. Tô curioso. Não entendi nada, a gente vai querer saber daqui a pouco disso tudo aí. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês, o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí. E pessoal, a gente tá muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast tá de volta, trazendo vantagens pra vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que é videomaker, filmmaker, youtuber, enfim, você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acessa o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos
exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com, para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! E para começar o episódio, a gente quer que você se apresente, Jéssica, para o ouvinte te conhecer. A Jéssica, na verdade, que não é só editora de podcast, ela também é podcaster, ela também faz podcast e ela participa de grandes podcasts aqui no Brasil em português. Não tenho notícia de podcast gringo, mas enfim, conte pra gente, Jéssica, a sua... acho que pode começar primeiro dizendo quais podcasts você tem editado e participado. Explica pro ouvinte melhor aí. Bom, vai ser uma longa jornada. Não se preocupa que hoje a gente não precisa pedir desculpa pra editora, a editora que tá falando, então o quanto você quiser falar, o problema é teu, minha querida. Ah, entendi. Sei bem como é Entendeu? isso. Hoje eu tô tranquilo. Bom, hoje vou começar falando da onde vocês podem me encontrar e me ouvir. Eu falo sempre no Cinemático, faz um tempinho que eu não falo, porque pandemia, né, gente? Tô sem saco nenhum, eu só tenho atenção durante 1h30, então nenhum filme anda conseguindo segurar a minha atenção, então eu tô vendo só The Office e Parks and Recreation, mas tudo bem. E também falo bastante nos podcasts da HBO Brasil. Eu falei no The His Dark Materials, né, que foi ano passado, e a última temporada que eu falei, a última série que eu falei, fiz roteiro, tudo certinho, foi a de Verônica Mars, também na HBO. E editando, você pode encontrar meu trabalho, tanto o Autoconsciente, também Boa Noite Internet, que tá aí, né, vem, vai, volta, não vai, vai e volta, mas estamos aí. Bom, todos os de séries gringas da HBO sou eu que edito. Eu editei também, recentemente, o podcast Amarelo, do Emicida, que foi bem legal também, foi muito maneiro de fazer. E, né, estou editando onde estou falando agora, né, o Sala de Edição também. Pois é, olha aí, olha a lista que a gente entrou, Marcelo. Tá fraco não o negócio, rapaz. Muita moral, né? A gente tá com moral, cara. Que alegria, Jéssica. Eu dou todos os créditos aqui para o senhor Marcelo Ferraz. Não escondo de ninguém que a gente tava fazia um tempo já tentando se acertar aí com a edição, tirar um pouco das nossas costas essa parada toda, né? Que é uma baita de uma trolha que a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. E o Marcelo lembrou, a gente é muito fã do Boa Noite Internet, né? Como a própria Jéssica falou, que tá nesse vai, não sei se vai e volta, não sei se fica sem, né? O Cris tá nessa crise aí normal também dos podcasts, né? Super compreensível. Mas o fato é que a gente lembrou, enfim, da qualidade dos podcasts e também porque o Cris sempre fala muito da Jéssica, sempre tá citando o nome dela por lá. Sempre cita, pois é. E aí eu fui lá no Instagram, falei, opa, deixa eu procurar aqui o que a Jéssica tá fazendo, ver os contatos dela. E aí o Rafa entrou em contato e felizmente a gente conseguiu aí amarrar, né, as porcas e parafusos pra gente trabalhar junto. Você já olha assim e fala assim, não, imagina, não vai dar, tá ligado? Aí o Marcelo, tenta, não custa tentar, né, velho? Vamos lá, beleza, vamos tentar. No fim, a gente já tem, né? A gente trocou uns e-mails e conseguiu se entender, né, Jéssica? Foi, gente, isso eu acho tão engraçado, porque rola muito de as pessoas não virem falar comigo de trampo,
porque acham que eu sou super estrelada. E aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, é meu trabalho. Não, eu sou a pecinha atrás do programa. Eu não apareço. Tirando quando eu apareço, eu não apareço. Não, estrelada você é. Não tenha dúvidas, né? A questão é que realmente... o podcast é uma coisa curiosa, né? Muita gente acha, e até a gente que faz, às vezes, acha que tem muito mais glamour do que o que realmente tem, né, Jéssica? A gente vive falando aqui no podcast, um grava dentro do armário, o outro grava dentro de uma cabana, outros têm algum... O Heineken é o cara que mais tá preparado, mas agora ele se mudou, eu nem sei o esquema que ele tá agora. Tá mais ou menos igual. Tá mais ou menos igual, né? Mas é sempre nesse esquema, né? O semi-profissional ali, meio na gambiarra, mas nem tanto. Enfim, inclusive, falar, né, do Heineken, a gente trouxe ele hoje aqui, não só porque ele é do podcast, é colaborador, fundador do Segundo Corte também, mas porque ele também edita muito áudio. Ele já tinha o trabalho de mesa, né, o podcast dele de teatro, e ele está editando o Zap 60, ainda tá no ar o Zap 60, né, Heineken? Acho que tá, né? A gente tá meio assim, esperando, virou quinzenal, padrão podcast, né? Vai virar quinzenal, depois vira mensal, depois vira semanal de novo, e aí fica nessa. Tipo, vai conforme dá pra fazer, né? Na verdade, eu comecei a minha jornada sempre editando muito áudio, né? Sempre foi, porque eu editava vídeos e enfim, tava nessa área do cinema, então sempre caía na minha mão. Só que é muito difícil você ter pessoas de áudio, né? No meio do cinema, principalmente, no meio das artes cênicas, que é onde eu comecei, nunca tinha gente de áudio. E o pessoal de áudio é da música e eles não se misturavam direito. Então eu meio que, vamos embora que eu tenho que fazer isso. E eu me encantei muito quando eu comecei a poder brincar com o áudio mesmo, né? Aprender a ler as pessoas falando foi uma coisa que me deu muita alegria, assim, né? De poder olhar e falar, a pessoa tá falando um E aqui, porque você consegue enxergar o waveform. E quando eu comecei a entender essa linguagem, eu fiquei muito satisfeito, assim, foi uma coisa que me encantou. Hoje eu acho que eu edito mais áudio do que filme ou do que vídeo até, assim, em termos de quantidade, sabe? Embora profissionalmente eu nunca me venda como um editor de áudio, eu nunca coloquei nenhuma bio minha, assim, tipo, eu edito... Eu sei o software, porque para me contratar eu tô lá, assim, mas eu nunca me encarei como um editor de áudio, sabe, assim? Embora eu acho que quantitativamente eu abro o Logic, por exemplo, todo dia, cara. É um verdadeiro canivete suíço esse Heineken. Quanto mais a gente conversa com ele, mais a gente descobre, Jéssica. Essa daí nem sabia que ele fazia mais áudio. É impressionante. Não, o rapaz aliás, você deve ter feito muito áudio. Acho que você falou, inclusive, na época do teatro, né? Sim, você fez... Uma coisa que eu fazia para os atores que estavam trabalhando comigo, as atrizes, eles gostavam muito de receber as falas, né? Então eu gravava as falas em casa, editava e mandava para eles irem decorando, trabalhando, estudando. Eu sempre gostei muito de fazer esse lance de gravar coisas, sabe? Assim, sempre foi uma parada muito natural para mim. Que legal. Eu me reconheço um pouco nisso também, mas só na curiosidade mesmo, assim, por exemplo, agora, estar gravando com um gravador e falando com vocês, isso eu acho, esse contato com áudio, eu sempre gostei também, desde criança mexo em gravadores, meu pai, enfim, tinha comprado um gravador, eu tinha 3, 4 anos de idade, tem meu gravado, eu preciso até recuperar isso. Eu tenho 2 histórias engraçadas, cara, tipo assim, quando eu era criança, sabe o que eu fazia? A minha prima morava no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e eu morava em Brasília. Então a gente se falava por carta, né? Tipo, eu escrevia carta, botava no correio, 6, 7 dias, 8 dias depois ela recebia, escrevia, e aí um dia ela ganhou o meu gradiente, ou alguma coisa assim. Que era uma caixinha que famoso. Vermelhinho, amarelo, com microfoninho. E aí, cara, aquilo foi assim, uma coisa, porque a gente passou a falar as cartas e mandar fita por correio. E ela me mandava que sensacional, fita, aí que eu sensacional ouvia a fita isso. dela toda, ela contando as coisas, ela me mostrando, e aí depois eu gravava por cima da mesma fita. Então, hoje fiz, aí respondia ela. E eu gostava de gravar sound design, eu tipo ia na rua e falava, essa aqui é o som da minha rua. E aí os carros passando. Ela fazia um foley da carta, né? E aí eu mandava o áudio pra ela, sacou? E o áudio ficava, tipo, né? A fita ficava 6, 7, 8 dias até chegar lá. E hoje, a gente mais velho, cara, como né? que eu não tive essa ideia antes? Teria sido genial também. Hoje, o que eu tenho feito? Hoje eu tenho falado no WhatsApp com ela, só que a gente faz a mesma coisa, a gente manda áudios e espera uns 10 dias pra responder, saca? Meu Deus! Olha, que legal! Então ela manda um áudio de 20 manter a tradição. minutos. Ela manda um áudio de 20 minutos explicando todas as coisas. Aí dá 10 dias eu escuto e respondo ela. Demais. É
A época que, né, de carta, né, cara, enfim. Isso, escrevi muita carta. Era curioso mesmo, eu também tinha esse hábito de escrever bastante carta, mas confesso que agora rolou uma inveja, cara. Eu queria ter tido essa ideia, porque eu tinha um monte de gravador, não só esse da Gradiente eu não tive, não, mas tinha uns antigos, minha mãe tinha, uns tijolão, assim, umas coisas que era pra ser prático, né, e portátil, mas não tinha nada de portátil aquilo, né? Colocava a fita cassete lá dentro e apertava o REC, o play e tal. Aquela gravação nojenta, né? Mas tava lá gravado, né? Interessante. Mas, Jéssica, continua falando de você. Então, esses podcasts são os que você edita e participa, mas, enfim, conte-nos um pouco da sua história. Como é que você caiu nisso, no audiovisual? Você se formou em alguma faculdade de comunicação? Como é que você se apaixonou pelo áudio? A gente sabe que você, inclusive, namora, acho que mora junto, inclusive, com um editor de vídeo, né? Uma coincidência legal aí pro nosso podcast aí. Então, enfim, conta essa história toda pra gente. Bom, vamos lá. Eu comecei, na verdade, sempre gostei muito vocês falando de gravar. Eu sempre fui da fotografia. Sempre tive câmera analógica, sempre gostei de tirar foto. E aí, me formei em moda primeiro, sou formada em moda, e aí depois eu fui pro design gráfico. Só. Aí eu fui pro design gráfico, aí eu vi que design gráfico era complicado, né? É uma área muito complicada financeiramente, também, enfim, aqui no Brasil, tirando o Heineken, né, que é todo internacional, a gente tá aqui no Brasil sofrendo com o mercado. Porque ele sofre em dólar, entendeu? Sofrer em dólar é mais tranquilo. Sofro 3 vezes mais. É mais fácil. E aí eu tava trabalhando com isso, aí eu fui trabalhar com fotografia numa marca de luxo, e aí juntou, né, eu trabalhar com moda, essas coisas, e aí eu comecei a trabalhar com isso, e eu não tava rolando mais pra mim. E aí eu já tava gravando no B9 como participante no Cinemático, outros programas também, o Mupoca, que é com o Luiz Assuda, vários da casa mesmo, eu acompanhava sempre gravação, fiquei amiga da Juva Lauer, da Cris Bartz, e aí eu falei, bom, eu já tô aqui, quem mexe com Adobe, quem mexe, sei lá, no Illustrator, no Photoshop, mexe em outras coisas, eu sempre brinquei nos outros aplicativos, falei, pera, vamos lá, vamos fazer um teste. Na hora que eu falei assim, eu vou fazer um teste, me apareceu 2 freelas. Foi assim. Olha aí. Confirmação. Teste remunerado. Foi um teste remunerado. Eu fiquei passada, assim, maravilha, quando aconteceu. Melhor dos mundos. Nossa, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Assim, eu acabei de pensar nisso. E aí, fiz o freela, rolou, super de boa, bem mais tranquilo do que eu imaginava. Eu falei, bom, já não tô feliz com a parte de design gráfico, já tô envolvida, já conheço uma galera desse meio de podcast, vou tentar. Mandei mensagem pro Cris, porque o Cris eu já conhecia de ter gravado o Braincast, de ter gravado outros programas, basicamente lá dentro do B9. Aí eu falei, Cris, bora trocar uma ideia? Aí a gente se viu. Aí ele falou assim, quer editar o Boa Noite Internet? Aí eu... Olha aí, sensacional. É o quê? Jurava que ele ia me mandar um freela, assim, sei lá, alguma coisa de alguma marca, não sei. Aí ele, não, faz o Boa Noite Internet. Aí eu, tá bom. Mas nisso você já tinha feito esses testes aí, esses outros freelas que você falou. O projeto foi rápido, a sua adaptação aí, o seu aprendizado, né? Foi extremamente rápido. Começo do ano passado. E tu usa o Audition, né? Uso o Audition. Legal. Peraí, não, pera lá. 1 ano você tá editando podcast só? É o talento, Meu né, rapaz? Jesus. É o talento. Rapaz. Não, eu realmente fui pego de surpresa aqui. Eu jurava que você fazia isso, sei lá, uns 5, 10 anos já mexendo em áudio. Não. Pela qualidade que te... Não, é sério. É porque sabe que também não é... Enfim, acho que a gente pode falar sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças também. Assim como editar vídeo também não é. Mas pra chegar... Mas dá um senhor trabalho, e tem muitos detalhezinhos. Não, e pra chegar no nível de excelência que essa guria aí já chegou, não chega tão rápido, a não ser que você realmente seja um prodígio. E pelo jeito tô vendo que a senhorita é fora da curva mesmo. Ao que você acha que se deve isso? Você pegou pesado no rolê assim, ou foi realmente uma facilidade que você tinha e você nem sabia que você tinha aquilo? Ou um mix das duas coisas? É engraçado, porque até eu fico meio envergonhada quando me perguntam quanto tempo eu edito.
Porque é pouco tempo, eu sei, eu comecei em janeiro do ano passado, dezembro de 2018 para 2019, sei lá. Faz muito pouco tempo. E é óbvio, e ainda mais, sei lá, as pessoas acabam julgando, às vezes, enfim, né? E aí é uma situação que eu sempre fico, ouve o que eu faço. E aí depois a gente conversa. Eu vejo muito isso até no meio de tatuagem, por exemplo. Eu gosto bastante, tenho várias. Eu tenho um amigo que ele é tatuador, e ele odiava essa pergunta. E era basicamente a mesma coisa que eu, assim. O trabalho do cara era fudido, mas ele tava há muito pouco tempo tatuando, e era muito fora da curva. Então, é uma pergunta que sempre é esquisita, assim. Por isso eu até fujo, às vezes. E, como o Rafa falou, eu namoro um editor. E, assim, a gente sempre trocou muita ideia de trabalho mesmo, de design, de áudio, fotografia. E aí eu falei assim, cara, tô querendo editar, né, isso no finalzinho de 2018. Aí ele falou, mano, você já tá acostumada com todos os softwares, você mexe em tudo, você revira, você aprende sozinha muito fácil. Por que não? Testa. O máximo que vai acontecer é não rolar. E assim, eu vou te falar que isso é uma coisa que, pra mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sou muito controladora, digamos assim, em questão de qualidade. Sempre fui. Isso não é de hoje. E aí, eu entrei no áudio assim, se der errado, não foi nisso que eu me formei. É um teste. Se der certo, show de bola. Se não der certo, bola pra frente. E deu certo. Pois é, deu certo. E você já tinha, Jéssica, um hábito de consumo grande de podcast? Como é que o mundo de podcast rolou pra você, como consumidora? Como consumidora, eu acho que eu comecei como 99% dos brasileiros, que foi com o Nerdcast, né, gente? Sim. É impossível. E assim... Total. É impossível, assim, a gente pode querer ser legalzão e falar, não, cara, ouviu da Folha, né, porque eu gosto das diferentão, notícias. Né? Não Presidente da semana. Eu tava ali ouvindo o Presidente da Semana. Não foi isso, assim, eu ouvia Nerdcast, durou pouco, minha época do Nerdcast, porque, enfim, os caras, na época, muitos anos atrás, né, tipo 10 anos atrás, sei lá quanto tempo, bem no comecinho deles eu já ouvia. E assim, as opiniões para uma garota não eram tão legais, né? Às vezes pro garoto também não. Não é muito garota. Inclusivo, né? Não é, sei lá, você ter uma vagina é um problema, mas tudo bem. Então... Mas olha, eu vou falar uma coisa, não querendo defender os caras, mas eu achei bem interessante, eu ouço há muito tempo e também comecei ouvindo eles. É interessante ver como eles têm mudado nos últimos anos. Eles evoluíram muito, sim. Muito, 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 muito. Assim, na questão do machismo, eles mesmos reconheceram, enfim, dessa coisa de ser, né, o branco, hétero e tal, e também incluindo mais gente diversificada para falar, né? Mas enfim, é isso, né? Todo mundo acabou começando ali. E, convenhamos, é um podcast muito bem produzido, sempre foi, né? Sim, eles têm muito tempo. Foi. Acho que essa coisa do tempo que você fala tem isso, mas é que tem essas exceções, né? Como você e tal, o tatuador e tal, mas é que talvez, sei lá, em 90% dos casos, o que dita aí, às vezes, a qualidade de um trabalho é o tempo, ou, né, que diz mais a respeito dessa qualidade é o tempo as horas de voo, né, do piloto, né? Então, às vezes, rola esse preconceito mesmo. Mas, enfim, te interrompi. Você tava falando que você começou ouvindo o Nerdcast. E aí, assim, parei. Aí eu fui ouvindo outros. Eu fui Aí eu lembro que foi o Mamilos, na época. Fui ouvindo o Mupoca. Vários da Rede B9, assim, eu fui ouvindo. E aí, também, sei lá, uns mais de comédia, assim, o Wanda, o Milkshake chamado Wanda, eu ouvia bastante. Assim, eu falo ouvia porque vamos combinar que depois que a gente começa a trabalhar com isso, o consumo diminui numa quantidade absurda. Exponencialmente. Com certeza. Você não tem mais cabeça, né? Não tem. É aquilo que falam, né? Assim, trabalhe com o que você gosta e você vai ter que procurar outra coisa pra gostar, porque... mas quer queira, quer não, você tem aí... Hoje você edita quantos podcasts? Uns 5, 6? Então, eu edito muitos... Deixa eu pensar, porque eu edito pra dentro de empresa também, né? Então, mas o meu ponto é, independente de 6 ou 9, você tá ouvindo tudo isso por semana, quer queira, quer não, né?
Sim. Você acaba não consumindo talvez o que você queira necessariamente, né? E fica, mas, enfim, o legal é que pelo menos você tem podcasts bons aí, né? Nossa, eu me sinto muito sortuda. Porque, pô, trabalhar ainda... Porque, olha, nada pior, e a gente fala isso pra caramba aqui no podcast, do que você ser editor. Eu faço paralelo porque a gente faz edição de vídeo, mas é uma edição, né? E ter que trabalhar com programa ruim, viu? Olha, isso é... Às vezes eu prefiro ganhar um pouco menos e editar programa legal do que ganhar mais e editar programa ruim. É bem árduo. Então, mas é isso, assim, eu tenho sorte porque eu edito Autoconsciente, que eu adoro. Eu edito o Vibradoras, que é sobre esporte feminino também, que é um dos mais divertidos, assim, de longe. As meninas são muito fodas. Então, eu me vejo muito sortudo, até mesmo com os materiais do Emicida, quando eu recebi, da HBO, assim, cara, é verdade. É muito legal. E a qualidade é boa, né, também. Tipo, a captação, os podcasts todos do B9 são quase todos, né, ou todos têm uma captação, até na pandemia, né, até durante a pandemia, que obviamente todos os podcasts que a gente acompanhava, ou que eu acompanhava, teve uma mudança dramática, assim, em termos de captação. Por isso, porque as pessoas estão agora gravando com outros tipos de microfone, ou quase microfones, né. Mas, cara, isso daí é uma coisa que eu já falei aqui, eu fico puto da vida, porque eu tenho vários podcasts que eu gosto... E que, cara, não tem justificativa. É coisa da Globo, tá ligado? De Fórmula 1. Sim, pois é. Cara, pelo amor de Deus, compra um miczinho desse que a gente tem aqui. Grava no celular. Sei lá, bicho. Grava separado. Eu vou defender os participantes, cara. Olha só. Eu participei anteontem de um podcast do Podcastinadores sobre a gravação da pandemia e o cinema, né? E aí a gente fez com o Caruso, o Fernando Caruso, que é um ator. O Fernando Caruso é um ator da Globo, trabalhando, acho que no Zorra, já tem bastante tempo, bem conhecido e tudo mais, e ele tá enfurnado em casa, sabe? Tipo, ele tá preso em casa, tá seguindo trabalhando. As primeiras gravações que ele teve que fazer foi com o celular, porque o cara, ele não tem equipamento em casa. Então, tipo, as primeiras semanas... Não, mas o celular, eu digo, já é ótimo. A gente aqui, talvez o ouvinte não saiba, e a gente possa começar a falar disso também com a Jéssica, e com você, né, Heineken? Mas muitos dos nossos... eu e o Marcelo gravamos... sei lá até que episódio que foi só no celular, gravando no celular, mas a voz em separado da ligação. Sim. Por quê? Porque o Skype ou o Discord, sei lá o quê, comprime a voz. A gente já falou disso uma vez, lembra? Porque Mas é sempre bom reclamar de novo, né? Mas é porque vocês têm um pensamento de editor, né, assim, então. Mas o que eu tava querendo dizer, assim, é que eu acho os podcasts do B9, eles têm uma qualidade excelente de captação, né, assim, foi uma das primeiras coisas. A minha, eu não quero ser o esquisitão, o diferentão, né, como vocês citaram, mas eu não comecei ouvindo podcasts pelo Jovem Nerd. Na verdade... lá vem. Comecei... Sempre tem. Você foi falar, Jéssica, eu vou até ter vergonha de falar o que é, porque vai parecer muito bizarro, mas eu comecei a escutar o podcast, acho que em 2012, 2013, ou 2012, com o Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. Isso aí é jabá, rapaz. Isso aí é nepotismo. Eu sou fã deles, mas eu escutava eles. E aí teve um programa que eles participaram de e eu achava que era um programa deles, eu nem sabia o que era podcast, eu só escutava os áudios deles. Eu nem sabia que era um programa de podcast, entende? Olha só. E aí eles, em algum momento, eles citaram Fronteiras da Ciência, que era um podcast da rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, feito por professores da Faculdade de Física. E aí, então, eu fui atrás desse. E aí, um deles citaram o Pirula. E aí, eu fui atrás do Pirula na internet. E o Pirula falou do tal do Nerdcast. Aí, eu fui atrás do Nerdcast. Aí, eu falei, caracas, então é isso que as pessoas falam que é podcast. Aí, eu descobri tudo. Aí, pronto, fui atrás de tudo. Mas eu escutei por muitos anos, e apesar de trabalhar com isso, eu escuto muito podcast sempre. Eu tenho uma vantagem. Ao contrário, talvez, da Jéssica, eu não vejo série. A não ser The Office, porque The Office eu não considero como uma série, mas eu não vejo série, é muito raro eu ver série. Parênteses aqui, eu parei pra assistir The Office pela primeira vez na vida esse ano e eu fiquei completamente apaixonado e eu matei tudo em 2 semanas. Eu vi na quarentena a primeira vez. Não, eu já na quarentena eu vi pela 80ª vez. Eu tô apaixonado, eu já tenho camisa, eu já tenho caneca, eu já... Então assim, eu não vejo muita série, né? Eu não costumo investir o meu tempo em série. Então o tempo meio que livre, eu invisto em filme, porque é o que eu trabalho com, ou eu invisto em podcast. Então, eu escuto um podcast por dia, praticamente, e eu tenho uma lista gigante, e tem podcasts, eu gosto de podcast grande, que dura 5 horas, 4 horas, 3 horas. Então, eu também acabo consumindo muito podcast ao longo da semana. E a minha fala toda é para dizer isso. Uma coisa que eu acho legal de editar, no caso da Jéssica, por exemplo, é que a qualidade dos áudios que vem pra gente, elas são muito diferentes, né? Porque vem de fontes muito distintas, né?
E o maior, pelo menos para mim, o maior desafio é fazer com que essas pessoas estejam falando não só da mesma coisa, né? Você editar para que eles estejam falando da mesma coisa, mas eles também soem que eles estão falando no mesmo lugar, né? Não fisicamente. Sim, isso é importante. Mas que eles não estejam distantes demais de você escutar uma pessoa. Às vezes aconteceu, por exemplo, quando o Carlos Merigo do B9, acho que no primeiro ou segundo episódio do Braincast, quando eles estavam recém na pandemia, o Carlos Merigo ainda estava usando o microfone dele. Se eu não me engano, o microfone do Merigo é um da Behringer, o Sennheiser. E eu também sou bem geek com equipamento, eu adoro equipamento. E eu vou atrás pra saber qual é que usa, como que ele grava, qual microfone que faz e tal. E algumas pessoas, tipo o Luiz Gino, ele grava acho que de headset, ou sei lá. Então o áudio dele fica muito diferente. E isso é muito curioso, né? Como essas questões de pormenores de qualidade, pelo menos pra mim, que gosto desse negócio, chama muita atenção. Né? Tem vários perfis também, né? É curioso mesmo isso, porque tem gente que... Sei lá, eu sempre encarei o podcast como o rádio na internet, o Netflix do rádio, né, programa e tal, com essa seriedade, assim. Mas tem muita gente que é tipo assim, vamos gravar nossa conversa do Skype e pôr no ar, né? Então, e também não dá pra julgar o cara, que às vezes é aquele tempo que ele tem, é aquela, né, não... Enfim, e o conteúdo é bom, mas o sujeito não tem tempo nem dinheiro pra poder... caprichar no negócio, né? Então... Mas eu acho interessante, porque às vezes me frustra um pouco, cara. Às vezes até conversando com a galera, assim, umas ideias e tal. A galera, não, vamos pegar uns conteúdos da live, vamos colocar no podcast. Eu falo, cara, por que a gente não faz um podcast, né? Chama essas pessoas e em vez de fazer live, faz podcast, né? Querer, às vezes, reaproveitar de outras mídias pra colocar no... Mas, ao mesmo tempo, sei lá, você pega o Roda Viva, por exemplo, que me facilita muito, eu adoro. Eu só assisto, entre aspas, o Roda Viva no podcast. Eu não paro pra assistir na televisão. E também não vou no YouTube pra dar play. Então, pra mim é ótimo isso, né? É uma baita mão na roda. Mas, enfim, como é que é pra você, Jéssica, isso, esses vários tipos de... No fim, você, como você falou, você acabou dando sorte, né? Enfim, tem toda a sua capacidade aí, que você tem demonstrado, mas você tá com podcasts com esse perfil, né? De gente que grava direitinho, com microfone bacana e tal. Mas rola essas diversidades que o Heineken falou aí, de mic, de gente, às vezes, convidado que vem meio zoado, até do Sala aqui, né? Um convidado ou outro. Vou te falar que, assim, hoje, agora a pandemia acontecendo, tá sendo meio a meio. Meio bem gravado, meio marromeno, assim. Tem clientes que são bem marromeno. Por exemplo... Os que eu faço de investimento, eu trabalho com freela que eu faço dentro da empresa, cartas de investimento, e são caras que trabalham com números. O cara não sabe nem ligar o telefone para gravar. Então a gente usa gravação aqui do Skype, do Zencastr ou até mesmo do Zoom. Então é bem comum eu receber esse tipo de material, às vezes nem separado por faixa, acontece também. É bem comum isso acontecer. E aí, por exemplo, os que eu ajudo a gravar, por exemplo, o Autoconsciente. Ela ia no estúdio gravar de 15 em 15 dias. E aí, pandemia rolou. Aí, o que a gente fez? Eu ajudei ela a gravar de casa. Então, hoje, ela grava com um Zoom, né, com um aparelhinho dentro do carro. Tá funcionando. Maravilhoso. Mas tem gente que eu não consigo dessa... Pô, eu já gravei episódio do Sala no carro também. E ficou direitinho. Já tive essa experiência. Ótimo. É interessante. É uma acústica maravilhosa, eu adoro. Até o Cris também grava direto dentro do carro. É mesmo? Uhum, sim. Interessante. E também, por exemplo, Vibradoras é um que eu acompanho a gravação delas. E aí, o que a gente faz? Grava no celular, e aí eu gravo o áudio do Zencastr para ter backup, mas... Elas gravam no telefone, me mandam e aí eu monto. Assim, do começo da pandemia para hoje, são 2 programas diferentes. Foi tendo uma evolução de qualidade de captação. Isso. E assim, como eu já até falei pro Rafa, eu sou muito nerdona do cuidar de cada trilha. Então... de cada voz separada ali, né? Eu levo um tempo, antes de começar a editar mesmo, tratando a voz, eco, sibilo, ruído, todos esses... Né, esses problemas de uma gravação são tratados antes mesmo de eu começar a editar. Uhum. Então, assim, até mesmo os que não chegam numa qualidade muito boa, eu acabo salvando um pouco nessa situação. Tem horas que não dá paciência, eu mando e falo, se você quiser regravar, eu vou entender.
Porque, assim, não tá bom. Mas, na maioria das vezes, sempre dá pra salvar. E, Jéssica, te falar uma coisa, eu fiquei muito impressionado com a tua velocidade quando a gente passou pra você o material bruto, porque eu e o Rafa, a gente leva dias e dias e dias pra conseguir fechar um episódio. E teve um episódio que, se não me engano, o Heineken tava presente, tava o Heineken e o Duca, e no dia seguinte você já tava com o episódio pronto, na mão. Eu falei, cara, não é possível, como ela consegue? Foi assim, foi 24 horas. 24 horas, foi impressionante. E foi o episódio que eu não sei o que aconteceu, mas o meu áudio foi com marcações de metadados do tempo da trilha. Eu acho que eu tava usando um grid no Logic que a cada vez que eu mudava alguma coisa, ele marcou na trilha o tempo. Tipo, tá em tantos BPMs, agora mudou pra tantos BPMs. Só que como não tem um grid nenhum, né? E eu não sei porquê, eu nunca tinha visto isso. Aí o Rafa me mandou uma mensagem, a Jéssica falou que o seu áudio tá com problema. Nossa, meu coração, cara, minha alma saiu, assim. Eu falei, cara, não acredito, a primeira pessoa, olha... Eu dei uma filtrada, mas o Heineken ficou desesperado, Jéssica, ele ficou me mandando 1000 recados. Tadinho. Não, peraí, tô exportando de novo. Não, eu fiz outro. Vou mandar outro. Eu corri no computador, liguei, fiz outro resposta. Falei, cara, não é possível, eu não vou fazer isso com a pessoa. Não só porque era a primeira vez que ela ia editar alguma coisa minha, mas era porque, assim, eu sei o que é você receber um material ruim, né? E dá uma agonia, tipo, caraca, eu tenho que salvar o que essa pessoa fez de errado. E eu fiquei assim com uma coisa, cara, não é possível que eu tô fazendo isso com a própria classe. Tipo, não. Cara, fiquei mal. E eu não sei o que foi. Mas hoje, nesse daqui, agora que eu tô gravando, eu já abri o arquivo 60 vezes antes, me precavi o suficiente. O Heineken alugou até um estúdio. Ele tá falando, mas ele alugou um estúdio, ele me falou aqui. Quando eu recebi o áudio do Heineken, eu fiquei olhando, assim, porque eu falei, eu paro, eu analiso cada faixa quando eu recebo. E aí, eu olhei, assim, eu falei assim, putz, já sei. O cara, ele quer editar a própria voz, então ele deve ter feito uns filtros, deve ter feito algumas marcações, só que aí não tá encaixando aqui na timeline, né? Eu falei, putz, aí tem aquela coisa, como é que eu vou falar pra ele assim, cara, então, pode confiar em mim, eu vou entregar um áudio bonitinho. Tá vendo, cara? Só tá fazendo meu coração doer mais. Olha aí. Por isso que eu marquei esse episódio com vocês, já sabia que ia haver essa reconciliação. Não, mas eu passo filtro, eu realmente passo, eu equalizo a minha voz, tipo, eu mando a minha voz mais ou menos como eu acho que tá, pra tentar corrigir o corte super grave que o meu microfone tem, porque eu conheço o meu equipamento, então, mano. Mas eu não mexo, assim, em nada pra cortar. E foi a primeira vez, e quando o Rafa me falou, tá cheio de marcação de tempos. E eu, caracas, o que aconteceu? Aí que eu me dei conta, talvez ela edite num software que tá mostrando isso pra ela, porque eu peguei o mesmo áudio que eu mandei pro Rafa e abri de novo ele como se fosse editar e não aparecia. Eu falei, cara, pede 1000 desculpas, fala que E eu mandei outro, né? Aí eu mandei outro, Rafa, tá aqui o novo, tá sem nada, eu garanti. Aí ele, não, ela já tá editando. A hora que eu fui falar com a Jéssica, ela... Não, já resolvi aqui. Desgraçado, eu fiquei morrendo de raiva. Ela vai editar um áudio ruim na minha mão. Cara, esse é o melhor problema do mundo, é quando todo mundo é agilizado, entendeu? Pois é, ela foi a editora é demais. agilizada, o cara que gravou é agilizado também. O Heineken é o único cara que manda um mapa de áudio. Até hoje eu não sei pra que serve aquilo. Mas ele até falou, não, passa pra ela. Eu não lembro nem se eu passei. Eu falei, passo, né? Nem passou, ele não passou, né, Jéssica? O meu reporte, né? Tá vendo, cara? Olha que horror. Eu faço um reporte direitinho, todas as coisas, mudanças de frequência que eu faço. Eu vou passar os próximos. Eu vou mandar isso pra ela. Eu vou mandar pra ela dessa gravação. Eu vou mandar. Olha aí, agora vai interceptar aí a comunicação. Mas aí no final das contas, Jéssica, você acabou resolvendo então. Você nem usou esse arquivo do Heineken. O que você fez? Você teve que realmente reajustar a sincronia do arquivo? Como é que foi? Heineken, eu não quero te magoar. Eu tô falando sério. Não vou... Que eu sair. Não vou te magoar. Mas eu sincronizei cada fala dele. Olha só, cara. Que horror. Meu Deus. Essa é a hora que você oferece aquele extra, viu, Heineken? Aquela e graninha a mais ali. É agora que eu falo que minha conexão vai cair, ó, de repente, ó. Tô passando no túnel, né? Não, mas eu sincronizei tudo. Por causa das ondas, eu via quando ele falava e sincronizei. Mas também não é algo... Leva um tempinho, mas não é algo de 7 cabeças. Trabalhinho, não. né? Tudo isso em 24 horas. Sim. Tudo isso em 24 horas. Você tá impressionado dos 24 horas? Eu realmente estou muito impressionado, porque os ouvintes não sabem, mas é o que o Marcelo falou. E olha que assim,
nós não somos, né? Não comecei a editar ontem, não. Eu edito texto pra caramba, editei reality pra caramba, um monte de coisa. E eu nem gasto muito tempo, eu vou só no in-out ali, tirando. Mas enfim, eu sei que tem muitas ferramentas, e é isso que eu admiro muito no mundo do áudio, que automatizam muitas coisas, né? Então, às vezes você fica lá um minuto, de 30 segundos a 1 minuto, resolvendo um respiro, sendo que você podia já ter normatizado aquilo minimamente pra, enfim, facilidades que o software de edição de áudio dá, né? Eu ficava insistindo em editar, até por preguiça, confesso, no Final Cut, né? Mas, por outro lado, Rafa, tem facilidades, mas eu acho assim, o mundo do áudio, que é uma coisa que a gente não... Eu, pelo menos, não sinto muito isso com vídeo, e eu sofro muito na hora de editar, especialmente podcast. A gente, no vídeo, você quer fazer cobertura, você corre o mouse e você acha tudo que você quer. Ah, tem esse frame aqui, tem aquele olhar ali, tem aquela imagem e tal. No áudio, se gravou 2 horas, você vai, no mínimo, trabalhar 2 horas. Você vai ouvir de ponta a ponta. Você não... O Heineken deu a letra, ele já lê tipo em braille, entendeu? A Jéssica e o Heineken olham o waveform. A Jéssica é Matrix, ela lê as letrinhas. Já lê as letrinhas do Matrix caindo, né? Fala aí, Heineken. Eu editei para um cliente agora um podcast que era pro Instituto Serra Pilheira. E aí era uma conversa de 2 pessoas, enfim, eu não posso falar ainda porque eu acho que ainda não saiu o edital, enfim, mas aí o que aconteceu? A host, ela tinha uma mania que era falar e aí, tipo assim, depois de, sei lá, 10 minutos, eu tava dando play no arquivo, só que eu ia na timeline pra frente e eu já ia apagando esses sabe? Quando eu vi o eu cortava o E aí teve quadradinha. Teve um que ela tava falando sim, sabe? E aí eu apaguei o sim dela, mas tava o mesmo desenho. Ela falou, ficou faltando um sim meu ali, que a pessoa perguntou e você não tem a resposta. Aí eu fui ver o sim dela, tava mais ou menos igual. Tava igual mas era uma frase bem esquisita. Mas é isso, no fim das contas você consegue ir mais rápido do que um vídeo, porque o vídeo também te distrai muito, né? Você fica bastante tempo mesclando, né? O áudio não tem sincronia de muita coisa. Ainda mais no caso de podcasts como esse, por exemplo, que eu tô na minha casa, a Jéssica tá na dela, o Marcelo na dela, o Rafa na dela. Então não tem que sincronizar o áudio de modo que vaze, né? Você só tem que sincronizar para que eles saiam concatenados, né? Mas quando você edita junto, por exemplo, se a Jéssica talvez pegue o cinemático, por exemplo, nos primeiros episódios do cinemático, que as pessoas estão na mesa, né? Estão juntas, eventualmente. Aí isso deve ser um terror, hein? Sim, aí esse é muito difícil, porque se dá o mesmo problema que aconteceu com o meu áudio, por exemplo, no caso da Jéssica, aí não dá pra ela fazer o que ela fez, né? Que é ir botando na mão cada fala, porque aí a fala vai estar interferindo na outra e aí fica dando essa retroalimentação, aí é um inferno mesmo. Agora, eu fico curioso, Jéssica, de saber por que você como você mesmo disse, essa controladora louca aí de faixas, de trilhas, de vozes. Por que você gasta tanto tempo nisso? Eu tô te fazendo uma pergunta para provocar mesmo. Eu imagino qual é a resposta, mas eu queria ouvir de você. Por que você gasta tanto tempo tratando as vozes e se preocupando em estar todo mundo nivelado? Cara, eu vou te contar uma história de real agora, por que eu comecei a editar. Esquece tudo que ela falou até agora e agora a explicação valendo. Agora muito bem. Não, gente, só uma brincadeira. Foi uma situação bem específica, assim. Óbvio que eu não vou falar quem era. Mas era um editor que eu ouvia as coisas que ele fazia. E assim, eu sempre tive um ouvido bem crítico, né? Eu ouvia e falava, tá, mas isso dá pra tirar. E antes de trabalhar com isso. Isso não precisava, não sei o que, beleza. Aí eu lembro que esse cara, ele fez um curso pra ensinar as pessoas fazerem podcast. Aí eu falei, não, cara. Se esse cara ganhando dinheiro fazendo essa merda, desculpe aqui o bom português, mas essa merda, e tá sendo pago pra estar ensinando outras pessoas a fazer a mesma merda que ele. Não. Com licença. Questão de honra. Foi. Eu sou muito assim, eu sou muito questão de honra. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, pera, dá pra fazer. E aí, é estranho falar isso, mas o meu nível de detalhe e qualidade foi muito eu nunca vou deixar meu trabalho chegar naquele ponto. Ele sempre vai sair perfeito. Se alguém um dia me comparar com ele, eu me mato. Nossa, eu brinco que eu mudei de profissão na força do ódio. Que amor, o que é ódio mesmo. Não, que amor, o que?
Foi muito na força do ódio, gente. Eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho assim pra ninguém botar defeito. Quando eu entregar, falar assim, é isso. Pronto. Não, mas agora falando, né, brincadeiras à parte, eu sou muito perfeccionista, assim, não da entrevista de emprego, que a gente fala que a gente é perfeccionista, mas de realmente, de ter aquele esmero, de abrir o programa, ouvir, passar os filtros, ver se não funcionou, voltar. Eu acho que uma das coisas que eu fico muito orgulhosa é realmente quando eu entrego um trabalho e parece que as pessoas estão no mesmo lugar. Eu fico muito contente com isso. E quando é algo limpo e que eu ficaria feliz de ouvir. Então, assim, por eu ser chata, eu sou chata nas coisas que eu faço, logo eu entrego algo com um pouco menos de erros do que eu poderia entregar, não sei. E tu tem algum threshold, assim, de não assistir podcast por causa do áudio ruim? Você tem algum podcast que você fala assim, esse podcast eu gosto de ouvir porque é muito bom, em termos de qualidade, assim? Então, em termos de qualidade, tem um... É aí que mora o perigo, porque eu não posso ficar falando que esse aqui é uma bosta, mas eu adoro o conteúdo, e aí eu vou ouvir. Mas tem, sim, uns que eu gosto do conteúdo e que eu não gosto da qualidade, mas ouço porque eu gosto da pessoa. E assim... de qualidade muito... Mas é sofrido, diz aí. É sofrido. Eu compartilho disso contigo e eu sofro. É um amor e ódio no mesmo programa, assim. Exatamente. Porque vem uma voz mais alta, estoura uma música, o cara fala, tem o gato dele miando, o talher, sabe, batendo no prato, o cara tá comendo e... Enfim, mas o conteúdo é maravilhoso. Você fala, caceta, mano, dá vontade de ligar pro cara e fala, bicho, grava esse negócio direito, pelo amor de Deus. Parece que o cara tá comendo torresmo, né? Enquanto grava, assim, é complicado. Assim, é isso. O cara tá comendo um torresmo, a cadeira faz enque-enque. Eu tô falando da cadeira enque-enque, mas a minha eu vou ter que limpar porque eu sei que a minha faz. Então, aí, mas tem algum que tu gosta muito da qualidade e do conteúdo que tu possa falar? Tipo, esse é um que eu uso como parâmetro. Tu usa isso? Não. Eu pergunto isso porque eu também uso. Eu sempre uso um como parâmetro. Tipo, se um dia eu chegar nesse lugar... Se um dia eu entregar um material que tá nessa... Eu faço isso com cor, né? Você vai fazer um vídeo, eu vejo a cor do vídeo. Ou você vai fazer um frame, eu vejo um outro que é muito bom, né? Tipo, tem um norte, um mestre, né? Você tem algum que você usa como parâmetro que tu gosta, que curte muito? Cara, um que eu gosto, mas eu gosto de como ele é feito. Ele não tem nenhuma peripécia de edição, assim. É super cru. É o What the Fuck with Marc Maron. Eu adoro o Marc Maron, ele é um dos meus comediantes preferidos. E não tem nada, assim, muito, tipo, meu Deus... Os podcasts gringos geralmente são mais assim, né? Mais limpões, são mais crus. Assim, mais direto ao ponto, né? Inclusive, uma coisa curiosa dos podcasts, principalmente dos Estados Unidos, acho que do Canadá é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos eles têm pouco crossfade. É comum você perceber que o cara corta a fala um do outro e só junta mesmo. Ele não faz um fade, ele é seco e você às vezes escuta até aquele estalinho da pré-entrada do outro. Não tem uma preocupação, isso é uma estética brasileira de deixar tudo smooth, né, assim, durante as passagens. E lá é meio tipo, não, é normal, tá cortado e é isso aí, segue o barco, sabe? É engraçado. Então. É engraçado porque é realmente cultural e eu vejo isso até no meu trabalho. Porque... os clientes são completamente diferentes. Eu não faço a mesma edição para todas as pessoas. O que eu faço para o sala de edição é uma, o que eu faço para o Cris é outra, o que eu faço para um programa de investimento que precisa ser rápido é outra. Enfim, são várias edições diferentes. E assim, é também treinar o seu cérebro para sempre saber que naquele programa você vai editar de uma forma para não ter retrabalho, para você não sentir que a pessoa, se editar semana passada com os meus respiros, essa semana tá falando que nem um drogado, sabe? Sim. Você edita, Jéssica, em acelerado? Você consegue editar acelerado? Eu tento, às vezes, dependendo do fluxo de trabalho. Dependendo de tempo, né? Obviamente. Se você tem corda no pescoço, eu, às vezes, consigo editar, mas em outros momentos não rola. Não rola realmente ter que ouvir o fluxo ali e tal. Mas em alguns momentos do sala, lá pro início, quando a gente alternava, eu e o Rafa, a edição, quando eu tava com a corda no pescoço, eu tentava editar em 2 vezes para conseguir agilizar o processo. Não, nunca consegui. Não, raramente uso. Gente, assim, a minha mão não é tão rápida para ir cortando, juntando enquanto eu tô ouvindo. Um caso que eu precisei corda no pescoço, já que estamos falando disso, foi o OEA, ano passado, da Copa Feminina. Eu gravei 33 dias ininterruptos, presencialmente.
Eu não tava editando de Você casa. tinha que entregar todo dia material. Sim, porque era o jogo do dia, elas gravavam na mesa, tinha os áudios das correspondentes, e eu entregava no mesmo dia pra sair no mesmo dia. 33 dias diretos. Mas o meu trabalho que eu tinha. Sim. Então, foi foda. E como que você fazia? Qual que é o truque nessas horas pra você agilizar? É gravar o melhor possível? Já, de repente, ficar com algumas anotações sobre os cortes que tem que fazer? Porque você gravava ao vivo, é isso? Sim, gravava, eu tirava da mesa de som e editava. E já saía editando. E era em pista separada, nesse caso? Então, eram pistas separadas e tinha as pessoas presencialmente e tinha as correspondentes. E aí, o que eu fazia? Enquanto estavam gravando na mesa, eu já ia editando os áudios recebidos das correspondentes. Uhum. Então, eu tinha esse tempinho que eu já dava uma agilizada. Mas, assim, eu fui fazer isso do 7º, 8º pra frente. Porque até eu entender qual que era o fluxo de trabalho, né? E, assim, era um programa de meia hora. Eu levava, umas 3 horas pra editar essa meia hora e saía no dia. Mas, assim, não tem truque, não tem milagre. Era eu chorando, abraçando a minha perna enquanto esperava os arquivos baixarem. Vendo o que ia acontecer, qual ia ser o drama. Exato. E vamos nessa. Assim, vamos nessa, cara. E tu tem alguma coisa além desse lance de... Porque assim, quando tu pega o áudio inteiro e aí tu trata o áudio inteiro antes, depois começa a editar, é um truque que tu faz, mas é uma coisa que dá muito mais trabalho, né? Tipo, na verdade, aumenta muito tempo, né? Porque, enfim, você vai ter que tratar, às vezes a pista é muito grande e tal. Tem alguma outra coisa que tu faz, assim, que é muito freaky da sua parte, que você sabe que é só você que faz e que alguém já falou isso, alguém já disse, cara, não faz isso, não precisa fazer isso, não. Enfim, tem alguma coisa assim curiosa, não? Cara, que eu faça isso é muito quando é bastante corte e eu sei que a pessoa tem muitos erros, né? Tem gente que fala, não, eu falo errado mesmo, toca pau. Cara, eu não vou deixar você repetindo o o i, o 1 milhão de vezes, eu não vou, não adianta. E assim, esse smooth, né, Heineken, que você falou, que os podcasts brasileiros têm, é algo que eu sou muito apegada, assim, de a gente usar um quadro, ouvir 10 segundos, e aí eu fico ouvindo esses 10 segundos, assim, 10 vezes pra saber se ele bonitinho. Sim. E assim, tem gente que edita, foda-se, continua. E aí, o erro que ficou pra trás ficou. E tu gosta de emendar a palavra, não? Uma coisa que eu gosto de fazer é emendar. Eu adoro emendar a palavra. A pessoa fala assim... É uma delícia! Praticamente. A palavra é praticamente. Funciona lindo, só que ela né? fala prática... Aí engasgou a mente. E aí ela lá na frente fala praticamente de novo. Eu pego mente da outra e mente dessa e finjo que ele falou uma vez só. Eu adoro. É uma delícia! Não, e dá uma alegria imensa, né? Quando você vê que funciona e fala, cara, tá imperceptível, nossa, é delicioso. Se sente Ninguém vai mago. saber, é um segredo, ninguém sabe. Exato. Não tem como saber, não tem como. Se a Jéssica fizer, a gente ouvir, a gente não vai saber. Se eu fizer, assim, né? Pessoas que já estão acostumadas a fazer e que chegam naquele resultado legal, né? Porque o que eu vi muito por aí também e vejo é a galera que tenta e fail, né? E aí e aí isso me incomoda quando eu ouço alguns programas também. Eu falo, pô, cara, era melhor não ter feito, deixa a pessoa repetir do que fazer isso, entendeu? Lembrei de uma coisa também. Por exemplo, você tem uma trilha de 3 minutos, não vai ser no programa inteiro. Eu nunca uso o mesmo pedaço da trilha. Eu tenho a trilha, eu sei que eu vou usar de 5 a 7 vezes, eu divido aquela trilha 7 vezes e encaixo cada tequinho desse entre aonde o lugar que vai entrar, porque senão a pessoa vai ficar ouvindo aquele mesmo trecho da música. Isso pra mim eu acho muito importante. Isso é um outro ponto que me deixa maluco, cara. Podcast que tem trilha o episódio inteiro e lupada. Mano, eu fico maluco. Eu não consigo, assim, se o assunto não for muito bom... tem até podcast de amigos, assim, mas que, enfim, talvez é porque eu sou freak, não é... O Santa Mãe mesmo usa, a Filmicom usa. A gente não é todo mundo, né? A gente tem que lembrar disso. Então, esse era o ponto que eu queria chegar com você quando eu te fiz essa pergunta. Porque tem pesquisas, tem a Podpesquisa e tal. Muito se fala sobre essa qualidade, né? Do áudio e do podcast. Volta e meia, né? Tipo, a cada 3 semestres, aparece uma pessoa no Twitter falando da qualidade e aí esse assunto volta, né?
Volta a falar da qualidade Pois do é. áudio no podcast brasileiro. Então, será que realmente o ouvinte brasileiro preza por isso, né? Nas pesquisas tem saído que sim. E eu vejo que pelo menos os que fazem mais sucesso, os podcasts, porque estão lá nos Trend Topics lá do Apple Podcast, do Spotify e tal, a gente sabe que são os que têm mais patrocínios e tal, são os que são melhor gravados e pós-produzidos, né? Mas você acha que é um fator determinante? Quem tá fazendo ali direto com o áudio do Skype tem que rever a situação, ou tá perdendo tempo, tá perdendo grana, tá perdendo evolução, ou tem espaço para todo mundo? Olha, eu vou te dizer que assim, quando é uma pessoa muito, muito famosa, ela pode gravar dentro de um bueiro com os Tartaruga Ninja que ninguém vai se importar. É assim, se for a Anitta, vamos dizer assim, a Anitta vai fazer um podcast. Cara, ela pode gravar dentro do banheiro dela, com a cabeça dentro da privada, com um barulho submarino que as pessoas vão ouvir. Primeiro no bueiro dos Tartaruga Ninja, agora o submarino. Os seus exemplos são muito maravilhosos, né? Porque A não é gente um tem bueiro. que... Não é um bueiro, é um bueiro com tartarugas ninjas. Com Tartaruga Ninja, Um exato. bueiro específico. E não é né? uma privada, é uma privada Uma com reverberação barulho outra. submarino. É isso, gente. A privada da Anitta tem um barulho diferente do nosso, enfim. Mas, ou seja, os réis mortais dependem de uma qualidade boa, Depende. então, né? Eu acho Pra que cultivar sim. um público. Porque Eu é acho que gostoso, sim. né, cara? Nada melhor que você estar ali com o fone. Porque o podcast tem isso, né? Por mais que muita gente, enfim, às vezes ouça no meio da rua e tal, mas geralmente é uma coisa que se ouve com fone, sozinho. Eu procuro ouvir em ambientes mais calmos, mesmo quando eu tô lavando louça ou em casa. Geralmente ou em casa ou no carro, não tô ouvindo no meio, sabe, de uma manifestação, de um show e tal. E você tá ali com aquela coisa no teu ouvido, né? Aquela intimidade ali com quem tá falando. É tão ruim, né? Quando tem alguma coisa te incomodando, parece que atrapalha, desconecta você daquilo, né? Eu vou dizer até canal de YouTube, essas coisas, quando eu vou assistir, se é uma pessoa já conhecida, se fala, beleza, eu sei que ela fala coisas interessantes, então independente da qualidade do áudio ou do vídeo, eu vou me interessar pelo que ela tá falando, é uma coisa. Agora é uma pessoa que ninguém sabe quem é, e vai começar um projeto agora, sem entregar um negócio cagado, ninguém vai ouvir, ninguém vai querer prestar atenção. Não vai comprar o discurso. Não vai, porque assim, se você não tem o mínimo pra pessoa ouvir, algo você tem que oferecer de primeira, né? Que seja a qualidade, que seja o conteúdo, que seja a sua relevância, mas algo você oferecer. Então, assim, entre eu, que tenho, sei lá, 5 gato pingado, o que eu acho engraçado também, né? Porque, assim, eu sou super de trás das coisas, né? Eu não apareço na frente dos podcasts, tirando alguns que eu participo, a maioria, ninguém sabe quem sou eu, né? Eu fazer entregar para as pessoas com meio cagado, e aí vem novamente a Anitta, e aí entrega o dela, quem que as pessoas vão ouvir, entende? E também a barra do público subiu, né, ao longo do tempo, porque os equipamentos estão ficando mais simples, mais fáceis, né? Tipo, qualquer celular hoje já filma numa qualidade média, ok, o celular grava o áudio de uma forma ok, então assim, já não é mais desculpa necessariamente só de não ter recursos. Sempre é uma desculpa, porque sempre faz sentido você não ter recurso, então fica difícil, é claro. Mas também o público está muito acostumado a ver coisas médias para boas com pouco recurso já. Então, você entregar um podcast ou um áudio que esteja ruim, você, na verdade, está indo contra uma naturalidade da tecnologia que é sempre evoluir, né? Assim, então, já não tem muita desculpa mais, sabe? É que eu acho que a questão não é nem a tecnologia, né? Geralmente, quando o áudio tá ruim, em podcast, é por desleixo mesmo, porque o sujeito tá gravando fazendo outra coisa ou tá usando áudio que é comprimido da internet e tal. É questão de ambientação Sim. também. E é por isso que eu fico bravo, porque o cara tem o celular, entendeu? O cara tem Até hoje ninguém aqui do Sala gravou. A gente, os fixos aqui, temos gravadores, mas quase todos os entrevistados foram no celular e sempre mantivemos a qualidade do áudio, né? Aí um cara do podcast da Globo vim pra mim com um áudio zoado, sabe? Picotado. Você tá chateado com isso uma mesmo, coisa né, que cara? O Rafa não consegue dormir, pois é. Cara, eu tenho uma terapeuta aqui pra te... Cara, eu sou muito consumidor. Sabe o que rola? Rola uma sei que frustração. Isso foi uma coisa que pegou pra você. Não só isso, mas assim, é que rola uma frustração, porque assim, a gente já não tem tanto conteúdo assim de podcast.
parece que é muito, mas pra quem consome bastante, como todos nós aqui, já falta, tá ligado? Então quando você acha um, você fala, yes, cara, esses caras que fazem, sabe, tipo a Fórmula 1 da Globo, que maravilha, eu vou ter um podcast da Fórmula 1 da Globo. E aí você vai ouvir e você fala, mano, não, era a minha esperança, sabe, de ter um podcast que falasse direito, de um conteúdo bacana e tal, tudo cagado. Então... Eu gosto de chamar de áudio da professora do desenho do Snoopy. Que a professora Uma coisa que me perguntam muito pra mim, nos grupos que eu participo, é sempre assim, qual o microfone que eu compro? Você que edita muito, qual é o microfone que a pessoa usa? E eu realmente tenho esse lance, acho que eu já falei isso em algum momento aqui, se não, eu tô falando agora pela primeira vez. Eu sou muito freak com equipamento, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de entender e ir atrás e tal. Eu sou daqueles que ando no metrô aqui, andava, né? Quando o mundo era normal. Eu andava no metrô e eu era meio stalker das pessoas que estavam de fone de ouvido. Eu fico olhando, eu fico chegando perto pra ver qual é a marca. E fico olhando. Tirando foto da orelha da pessoa. Quase isso, sabe? Com certeza alguém já tem olhado, o que esse cara tá me olhando? E eu lá olhando pra pessoa vidrada. E aí, se eu não sei qual é, eu vou na internet e procuro pra saber e tal. Eu sou bem assim, com fone de ouvido, microfone, gravador, eu tenho vários, gosto muito, sempre fui muito com esse lance, muito geek com equipamento. E uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que escutam muito podcast, e você pode perceber que 60% de fato é o equipamento, mas existe 40% que é a pessoa que está falando e o lugar que ela está falando, porque pouca gente se importa com isso. A pessoa compra um microfone e, beleza, eu comprei um headphone desses, o headset da Microsoft, que vem com o melhor headset de todos, que é gamer e tal. Vou ali na cozinha gravar. E aí o cara grava na sala com o cachorro do lado e tal, aí, tipo, não adianta nada, né? Tipo, se você não entende o equipamento no ambiente, fica muito difícil mesmo de resolver, sabe? Eu já tive episódios que o Rafa queria me matar, né, Rafa? Que foi som de banheiro. Até eu conseguir montar um esquema legal, tava som de banheiro bacana. Não, tinha uma época que o coitado aí tava derretendo no calor do Rio de Janeiro e não tinha como ele desligar o ventilador, né? O ventilador. A gente, quando tá falando normalmente na vida e tal, ter ventilador ligado, você nunca ouviu o barulho do ventilador, tá ligado? Agora, vai botar isso pega depois no microfone, dependendo do microfone, né, que você tem. Puto, parece uma turbina de avião o negócio. Sensibilidade pega, né? Eu hoje uso um microfone dinâmico pro verão e um microfone condensador pro inverno. Porque no condensador eu posso fechar a casa, não tem problema, eu posso gravar no condensador. E quando é verão, que eu vou deixar uma janela aberta ou coisa assim, aí eu uso um dinâmico, porque ele não capta essas frequências mais... Quer dizer, capta, mas é muito, muito baixo. Aí eu consigo tirar depois. O Heineken, ele gosta de esnobar, né? Ele falou que ele gravou um podcast ouvindo música. Ele colocou música ambiente só pra dizer que ele tava ouvindo e a gente não. Não, mas tem uma coisa que eu agora, faço, inclusive. cara, tem uma coisa que eu faço que é muito freak de edição do podcast, que eu ia até perguntar pra Jéssica se ela já fez, se não fez, é uma dica boa. Que eu adoro, e um professor meu de sound design que me passou. Que assim, depois que você termina a edição toda, de todo mundo, tá pronto o corte, você pega um trecho da fala mais silenciosa, do espaço mais silencioso da pessoa principal, aí eu recorto esse trecho e reproduzo ele como uma cama e ponho ele na track inteira. Então, o som do silêncio passa a ser o som do silêncio da sala da pessoa. Então, mesmo quando não tenha nada entrando, o som do barulho silenciado será o som do espaço do microfone da pessoa em silêncio. E aí isso deve dar, sei lá, 6% do truques, som. Né? E aí você tem uma emenda mais fácil. Eles fazem assim aqui, porque é isso, eles não ficam emendando trilha por trilha e botando crossfade em cada pedacinho. Ele cola seco e depois passa uma espécie de smoothie por baixo para você não ouvir o espaço da queda, sabe? Até que eu tô curioso de ouvir a Jéssica, porque esse foi um ponto, né, que a gente conversou, né, Jéssica? Acho que foi. Uma das únicas coisas que a gente só conversou no primeiro episódio, assim, pra acertar algumas coisas. Do segundo em diante, a gente nem... Enfim, a Jéssica já manda pronto, já. O que é, dos deuses, né? Aquela alegria, né? Enfim, eu nunca achei que eu fosse chegar nesse ponto. E graças a Deus a gente tá... ouvintes do podcast... Colaboradores do Sala VIP, saibam, o dinheiro de vocês está sendo muito bem investido. A gente, inclusive, está ainda inteirando um pouquinho aqui, porque a gente ainda não chegou no total, mas olha, pagamos com gosto, viu? Porque que alegria receber um episódio pronto. Mas um dos pontos que a gente conversou foi justamente sobre isso. Agora emendar na pergunta do Heineken aí. Porque tem podcasts que gostam
E aí, enfim, é uma das coisas particulares minha, e que, desculpa, mas eu e o Marcelo somos dono do podcast, a gente faz o que a gente quiser, né? Então a gente optou por não ter o tal do silêncio que parece, me dá um nervoso, cara, que parece que desligou saca? Você tá ouvindo, parece que o aparelho desligou, depois ele volta. Que a pessoa vai respirar e fica naquele silêncio absoluto. E aí, sei lá, me dá a sensação, cara, fiquei surdo. Aí volta, ufa, não, tô ouvindo. E isso a cada 3 palavras da pessoa, aí não dá. Eu prefiro esses mutezinhos aí que o Heineken falou. Eu tenho esse nervoso com rádio online. A Band News, às vezes, eles têm algum corte lá no momento que a pessoa o locutor para de falar, quando você tá ouvindo pela internet, ele realmente muta. Você não ouve nenhum ruído. Então, parece realmente que caiu a transmissão. A cada 1 minuto acontece isso. É meio desesperador mesmo. Agora na quarentena, o Xadrez Verbal tá fazendo a cada 15 dias um especial coronavírus, né? E aí eles estão gravando de casa, Rola a gravação isso. ainda tá muito roots, assim, né? Tipo, sei lá como eles estão fazendo. Então várias vezes ele termina a pergunta e é inteirão. O programa tem lá 1 hora, 2 horas. O Xadrez Verbal, geralmente, às vezes tem 5 horas um episódio. Então, então não tem corte, praticamente. Eles gravam e eles publicam. Eles só põem a trilha, sabe? Tipo, eles não ficam catando coisa. É bem roots, assim. E aí tem vários momentos que é super awkward, assim, que eles estão conversando, aí o cara faz uma piada, aí fica um silêncio, assim, e aí você fica, o que aconteceu? Aí daqui a pouco eles voltam, pois é, então agora, não sei. Eles deixam esse espaço, sabe? Assim, eu também sempre me assusto. No momento em que rola o momento de suspense, eu penso que foi, meu bateria caiu, aí, não, eles só estão em silêncio mesmo. Só que depois... E aí distrai, né? Tua cabeça distrai, a lógica vai embora. Ao mesmo tempo, em algumas esferas, eu sinto que eu tô com eles. Entende? Tipo, assim como, por exemplo, no cinemático. Eu escutava muito cinemático, bastante mesmo. E uma coisa que eu gostava era justamente, às vezes, um fala por cima do outro e começava a ficar confuso de entender, e eu achava legal estar no meio dessa conversa, às vezes. Sabe? Mesmo que eu não consiga às vezes entender. Muito limpinho também, fica estranho, né? Que o cara tá sempre cravado, né? Fala entre o outro. Às vezes a gente já teve episódios em que, eu acho que até o Alfredo falou, gente, eu acho que vocês deixaram curto demais, vocês deixaram sem respiro. Então, uma pessoa fala, outra pessoa fala. Até a gente aprendeu o processo, né? Essa coisa também do respiro é importante. Tem outra coisa também, que é os vícios da edição, né? A gente já teve outros editores, e eu também já editei muito, e no começo é aquela coisa, você olhando pro ponto específico do momento ali, você fala, essa respirada que o Rafa deu aí, gruda. Só que aí você vai olhar no macro, parece um robô falando, né? E aí perde toda a naturalidade. E você não tem tempo de processar as informações que vão chegando, né? É importante, dá tempo para as pessoas processarem. O Tabuado né, pra quem tá acostumado a ouvir, a Jéssica já editou um episódio dele, inclusive eu falei com ela sobre isso, né? Ele é um cara que demora mais pra elaborar, enfim, porque ele é um cabeçudo, né? Essa que é a verdade. Cara, começa a elocubrar sobre as coisas e sobre as regras e engenharias e blá blá blá. E ele falou, Rafa, é o seguinte, fala na hora da edição, quem estiver editando, que a pausa que eu dou não é que eu tô pensando que eu esqueci, é pro sujeito conseguir processar o que eu tô falando. E eu falei, tem razão, porque a gente que já tá acostumado demora um pouco para processar, imagina o ouvinte que não tá acostumado com isso tudo que a gente fala, né? Às vezes o ouvinte mais iniciante do audiovisual é realmente muita coisa para absorver. Mas eu fiquei curioso, Jéssica, dessa coisa do smooth. Como é que você faz? Você mantém ali a respiração natural da hora, ou você passa essa cama aí que o Heineken dedou aí o truque? Então, depende. É aquilo que eu falei, né? Cada cliente é uma situação. Teve um que eu fiz para Coca-Cola, que foi o ponto de virada, que eu fazia essa cama assim. Eu fazia porque tinha momentos mais sem trilha. Teve um também que eu fiz que foi uma minissérie dentro do Mamilos, que eu também usava essa caminha, só que assim, é muito mais inteligente a forma que o professor do Heineken fez, porque eu procurei, barulhos no YouTube mesmo, SFX, né, Sound Effect de sala, assim. Já usei em algumas situações. Tem gente que gosta de rapidinho, né, de grudar uma coisa na outra. Eu grudo uma coisa na outra nos da HBO, porque a gente tem um tempo limitado. Massa. Então, Cravado. Então, eu tenho que entregar um episódio que a pessoa gravou, às vezes 1 hora e 45 minutos.
Então, assim, se eu quiser deixar as coisas que a pessoa falou, eu vou ter que dar uma agilizada no que eu tô entregando ali. Pra poder caber, né? Isso, e até assim, o formato permite, né, que é uma mesa mesmo, conversando, pô, foi legal essa coisa no episódio, tananã. Então, ser mais rapidinho não atrapalha, porque não é um conteúdo que é cabeçudo, né? Igual o Taboada precisava do tempo para as pessoas assimilarem. Não, é a pessoa falando do que gostou do episódio. Uhum. Mas, assim, de silêncio, aí é outra freak da edição. Autoconsciente. Ela tem várias pausas, porque é um podcast de mindfulness, né? De meditação. E ela também odeia esse silêncio. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu diminuo na unha o silêncio de cada espacinho dela. Eu sei. Cara, olha, que artesanato, que arte que você faz ali, que artístico, porque, cara, é um podcast muito bom. Quando eu soube que você editava esse autoconsciente, eu falei, rapaz, não tivemos mais dúvida. Já tínhamos, né, ouvimos muito Boa Noite, mas vale a pena a galera ouvir esse autoconsciente. É um podcast muito bacana. E, aliás, esse autoconsciente conseguiu uma proeza. É o único podcast que a minha esposa consegue ouvir. Ela odeia podcast, ela não consome podcast. E eu sempre tô tentando, né? Porque eu não desisto nunca. Apresenta os da Globo pra ela. Aí, né? Pra odiar mais ainda. Enfim, né? Como bom podcaster, não desisto nunca, né? E fico tentando, né? Convencê-la ali e tal. E quando eu mostrei esse autoconsciente, ela adorou, assim. É uma proposta bem diferente, realmente. E uma qualidade fenomenal ali. Tudo isso ajuda. Ela é uma pessoa que se incomoda muito com essa coisa da qualidade do áudio, assim. Não é nenhuma expert no assunto, ela trabalha com comunicação também, mas se não tá, sabe, se tem alguma coisa incomodando ela, não aguento mais esse cara aí, tá incomodando meu ouvido, essa música, sei lá o quê, e realmente... Mas imagina a trabalheira que dá, porque ela realmente fala bem pausado, né? Uhum. E, enfim, interessante saber que você faz na unha. Qual que é a média de duração do autoconsciente? Meia hora. É rápido, eu achei que era maior. Não, meia hora. E Jéssica, vendo aqui o teu portfólio, eu vejo, obviamente, você tem muitos clientes e eu fiquei curioso para saber como é que você aborda os clientes na hora de receber o material. Você tem meio uma receita de bolo, por exemplo, você pede roteiro. Eu sei que aqui com Sala a gente te passa o material, o Rafa obviamente te brifou, vocês conversaram, mas você tem o hábito de também trabalhar com roteiro? O pessoal te passa esse briefing mais elaborado para os programas que você trabalha? Eu gostei porque essa aqui é tipo uma entrevista de emprego que a pessoa já está contratada, né? Achei legal. Exatamente. Entrevistando a pessoa que você já contratou. É a confiança. Cara, é a alegria do resultado, né? Foi na sorte, deu certo. Não, então vamos entrevistar agora, né? Porque vou saber mais quem é a pessoa. É muito engraçado. Até esqueci a pergunta. Se você trabalha com roteiro junto com o pessoal, ou se é só o material bruto e aí você se intera sobre o estilo do programa. Bom, os dois. Às vezes de mesa não tem roteiro, cinemático nunca teve roteiro. Tirando lá na hora que a gente tem os dados, né, que a gente faz. Autoconsciente tem roteiro, eu sigo porque tem as pausas. Boa Noite também, né? É só Boa roteiro, Noite eu sigo. Sigo o roteiro. O Dibradoras já é um híbrido dos dois, porque é uma mesa, só que como tem inserção, tem blocos, né? Tem 4 blocos em média, sessão de cartinhas, tem, enfim, vários assuntos separadinhos em blocos, e tem também a inserção de áudios de esportistas, de jornalistas, então eu acompanho pelo roteiro o programa por causa disso, por causa das inserções e por causa dessas pausas. Mas é os dois. Uhum. E pra você faz diferença? Você acha que o roteiro dá realmente uma facilitada? Porra! Facilita sempre, né? Nossa, demais. Olha aí, Rafa. A gente tá devendo, hein? Ô, rapaz, estamos tem que melhorar tão bem nosso fluxo. Até agora, você vai dar um tiro no pé desse, meu? Não, eu quero agilizar mais ainda. Ainda bem que a gente já contratou. Não, mas mesa, quando não tem inserção, é direto, não faz diferença, né? Ter um roteiro ou não. É mais quando tem bloco e inserção. Quando a coisa é muito vai e volta. Quando tem muito vai e volta, rola bastante. Não, isso eu lembro, né, no começo, né, Marcelão, a gente penou, cara, porque
Isso vai muito da E condução eu acho que é também. importante, assim. Não, e eu vejo assim, do ponto de vista assim, nós somos editores, a gente tem essa relação com o cliente. Então, eu acho que no momento que a gente vira cliente, é legal a gente pensar também, cara, como é que eu tô facilitando a vida da outra pessoa, né, que tá do outro lado, prestando esse serviço pra gente e como é que a gente pode melhorar cada vez mais, né? Essa relação. Não, Eu acho total, que é total. importante. Eu não quero saber, eu já passei tanta raiva, vou fazer os outros passar raiva também, cara. Nossa, Agora é esse minha é o pior hora. Ele quer pensamento descontar. do mundo. Vou mandar arquivo tudo Tudo renomeado marcado, errado. nem eu fiz, né? Mano, tudo marcado. tudo Ele marcado. ele quer descontar a raiva. Tô pagando, a editora Mas- que se resolve na mas pós. Eu ia perguntar porque assim, o Rafa vem da publicidade e a gente tá aqui, né, no Sala de Edição, que é um podcast de audiovisual, né, que sempre fala da pós e tal. Então a gente tá muito acostumado, os ouvintes que estão nos ouvindo agora estão acostumados com essa ideia de, obviamente, fazer a versão 1, fazer o first cut, fazer a versão 2, fazer a versão 3, manda, revisa, faz a versão 15, até o cliente falar, beleza, tá, é isso daí. No podcast, pelo menos na minha experiência, tipo, no máximo chega 2 vezes só. Porque é isso, é uma coisa que é para amanhã, né? Nunca é algo que a gente está elaborando lá pro final do ano, assim. Mas como é que é contigo? Tu tem muitas versões, tem muito isso de vai e volta. Não tá bom ainda, tira essa parte. Ou censura. Ai, agora o cara falou o nome do namorado e eles terminaram, então tem que apagar o namorado da timeline. Como é que é esse lance para você? Então, é engraçado. Eu vou falar que é sorte, mas não. Vou parar de falar que é sorte porque é um trabalho muito do bem feito. Porque, juro, É verdade. a gente fica nessa, ai não, é porque, né, sorte, não sei o quê. Não, é um negócio bem feito. Mas eu vou te falar que é normalmente uma, no máximo 2, assim, porque, enfim, é muito raro chegar na segunda. Uhum. É muito raro chegar na primeira, assim, depois que eu já me acertei com a pessoa, raramente, assim. Eu acho que é exatamente isso que o Heineken falou. Como é um trabalho sempre muito imediato, nunca fica indo e voltando muito, né? Mas isso é um benefício de quem faz bem feito, né? Porque se a pessoa não faz bem feito, fica voltando, meu amigo, resolve aí, cara, resolve aí. O cara consertou uma coisa, tem mais 30 errado, aí consertou mais 5, faltou 25. Vai ficar voltando até sair, Deslocou. né? Por isso que eu acho importante. Eu me identifiquei, inclusive, conversando com a Jéssica, porque eu também sou assim no vídeo, né? Não adianta, cara, se tem uma coisa que tá te incomodando, isso eu achei muito legal dela. E em outras situações a gente já percebeu aqui, eu e o Marcelo e o próprio Porto me contou outro dia, de uma enrolada que ele olha que legal, ele percebeu, Jéssica, um momento que ele tinha se enrolado, ele e o Taboada no falatório, e que você desatou o nó. Ele falou, pô, essa editora é boa mesmo, porque eu lembro que eu falei, esse vai ser aquele momento chato que vai pra desfazer esse nó aqui, e você desfez, você cortou texto e tal. Então eu sempre falo, se tem alguma coisa te incomodando, cara, resolve, porque o cliente também vai incomodar o cliente, entendeu? Sim. Não é porque o cara... Sim, às vezes a gente subestima demais o cliente também, saca? O cara não vai perceber. Já resolve ali você, pra não precisar refazer, né? Sim, e isso de conteúdo, eu sou muito chata também. Assim, eu sou uma pessoa chata. Vamos Essa é a resumir verdade, essa né? conversa. Essa é a verdade. Vou fazer o quê? Tamo em Eu casa. não, eu sou chato com isso. Não, gente, sou chato com tudo, paciência. É isso aí. Mas em questão de conteúdo, eu sou muito crítica. Então, muitas vezes, eu tiro coisas que eu sei que vai soar desconfortável. Porque eu não sou o tabloide de fofoca que vai soltar a edição e aí vai ser algo constrangedor que... o que o cara falou? Usou uma palavra errada. Não, o meu serviço é fazer a pessoa falar bonito, ser coerente e não falar merda. Porque uma grande parte do trabalho do editor é fazer a pessoa não falar merda. E rola umas coisas subjetivas às vezes também. Por exemplo, vira e mexe acontece de você tentar fazer uma piada e ninguém ri. Ou quando é você o apresentador até vai lá, mas às vezes um entrevistado não deixar o cara em maus lençóis, né, de calça curta, Exato, né? exato. Não tem nem o que pensar ali, você tem que tirar, ou trazer uma risada, tira a pergunta. se rolou um delay, né, ficar mais natural. Né? Tira a pergunta, tira a piada, a pessoa usou uma palavra que tem uma conotação errada, mesmo que ela estivesse falando de uma forma que fosse da melhor das intenções, ela falou errado, você corta, porque quem ouve, a gente tem que, assim, pensar no público geral. Não é na boa intenção das pessoas. Porque se de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Então,
Se você for esperar que as pessoas ouçam e falar, não, cara, eu nunca pensaria assim, ferrou, gente. Não, e o pessoal brinca, né? Já tem essa máxima aí rolando. O Rafa não gosta de live, né? Que eu já falei aqui, enfim, lá no grupo do Mas eu tenho uma preocupação, assim, quanta gente já se ferrou. Eu acho que o grande benefício do podcast é poder editar. Porque a gente erra, cara, você fazendo um episódio por semana, em algum momento você vai soltar alguma coisa errada, ou, puta, eu não devia ter falado isso e tal. E se você tá ali dando a cara numa live, cara, a gente viu isso acontecer com os nossos colaboradores aqui do Sala. E, sabe, um puta nóia, essa cultura do cancelamento. Eu realmente fico nervoso com tudo isso aí, meu. Eu prefiro, sabe, ter uma ediçãozinha ali mínima, dar uma limpada no material. E às vezes ouvir o que você fala. O filtro. E você ouvir você mesmo também. Porque muitas vezes você falando, isso é muito legal do podcast. Depois, quando você ouve o que você se vendo de fora, se ouvindo de fora, você fala, puta, cara, que arrogante que eu tô aqui, cara. Nossa, mas não era a minha intenção isso. E você fala, puta, vou picar fora, porque não vai parecer que eu tô arrogante. Não era essa a ideia, né? E aí, da próxima vez, você faz com outro tom. Eu vou dar um exemplo de um programa que eu nem comentei aqui, que eu edito também, que é o Beleza Pra Quem? Que é sobre autoestima, né, maquiagem, várias coisas. Acontece muito, por exemplo, é um assunto sobre padrão de beleza. Eu lembro que aconteceu muito isso. E aí a pessoa foi com outra ideia do que era padrão de beleza para a entrevista. A entrevista era toda uma parada de autoaceitação, né? De você ser mais gentil com você mesma. E a pessoa chegou metendo o pau na Kardashian. Então, assim, às vezes acontece, já aconteceu comigo, por isso que eu vou falar, de eu mudar o sentido da entrevista. De eu separar as perguntas que foram feitas. Aí é outro trabalho, nem é edição do dia a dia. Pré-psicólogo. Dá uma treta, é uma treta. E aí eu separava cada pergunta, eu pegava o que de melhor, de positivo que ela falava sobre o assunto e tirava tudo dela descendo além quem ela tava descendo. Então, assim, é também limpar a barra de quem você tá editando. Cara, isso eu acho fantástico na edição. Isso acontecia muito na Fazenda, quando eu editava lá, porque as pessoas ficam falando por horas e horas ali, vários bate-papos, e às vezes você tem que... E rolou uma treta, mas assim, você tinha a possibilidade de fazer aquela treta virar a treta, tá ligado? Pegar só os pontos e parecendo que rolou tudo uma coisa atrás da outra. Sem intervalo de tempo, né? E na verdade o cara falou uma coisinha, aí ele ficou recebendo provocação durante 15 minutos, aí ele soltou outra, mas se você não mostra aqueles 15 minutos... Então assim, você pode transformar, né? Pra bem e pra mal. Então por isso que o editor ele tem que ficar muito ligado mesmo, assim. E é uma relação de confiança também, uma responsabilidade. Né? Sim. É uma relação de confiança porque você manda um material bruto e às vezes você mesmo... Por exemplo, eu edito o podcast do Trabalho de Mesa, que é um podcast sobre... Agora eu não edito mais porque eu terceirizei o Henrique, que é o meu editor. Agora eu só reviso a edição dele, mas por muito tempo, por muitos anos eu editei esse podcast e aí tinha vários momentos em que as pessoas, tipo, falavam coisas. E aí o grupo tal, fulano de tal falou isso, não sei o quê, e aí namorou com não sei quem. Tipo, rolava uma maior abertura mesmo, assim, sabe? Porque a pessoa tava se expondo mesmo. E aí depois eu pegava material bruto, aí eles falavam, olha, me mandavam uma mensagem separada. Então, eu falei o nome desse cara, mas eu briguei com ele, eu não queria... A gente tá num... Aí, tipo, abre o coração mesmo. E aí eu tenho que ter essa sensibilidade. É um confessionário. Tipo, eu tenho um arquivo do cara destruindo a ideia do outro cara, sabe? Tipo, é sério isso, né? Então também... Não, que nem a Jéssica aqui, vocês ouvintes aí não ouviram o nome do sujeito que ela meteu o pau aqui, mas ela já falou pra gente aqui. Tô brincando. Ela não falou. Quase que eu tive ela nas minhas mãos aqui pra renegociar todo o meu contrato aqui com ela. Mas é verdade, cara. No segundo corte, por exemplo, muitas vezes a ideia era tentar fazer desde o início, a ideia do segundo corte era fazer um podcast mais suave, mais tranquilo e tal, e é uma coisa muito louca, porque assim, quem conhece o Duca, e quem me conhece, eu sou assim, muito mais falão, e falastrão, e falo alto, e rio, e lá no podcast a gente fica o tempo todo tentando se segurar pra poder ficar uma coisa mais branda, uma conversa mais assim, aí quando a coisa começa a esquentar demais, eu preciso cortar, né? Mas a única coisa que eu faço de ajuste, por exemplo, isso que a Jéssica tá falando, que é tipo mudar o discurso, é quando a gente fala coisas erradas, ou gramaticalmente, ou troca do inglês para português demais, ou porque a gente tá usando um nome ou tá lendo uma coisa, ou o que aconteceu, eu acho que no episódio do Uncut Gems,
que o Duca citou videoscopia e, na verdade, é uma colonoscopia. Sei lá, ele ficou, tipo, muito tempo falando a palavra errada do procedimento. E aí, lá no meio, ele que falou. Ele falou, cara, eu tô falando videoscopia, mas, na verdade, é uma colonoscopia. Você tem que apagar isso tudo. E aí, eu tive que, na edição, catar a colonoscopia dele e sair socando pra ele ficar corretamente falando, sem ter que botar esse trecho dele explicando por que ele tá falando errado. Então eu tive que reconstruir a fala dele de modo que não soasse muito equivocado. Né? Isso é muito doido, assim, né? De pensar. E o ouvinte nem percebe. Tipo, ele acha que a pessoa tem aquela eloquência toda ali mesmo. Exato. E, Jéssica, eu sei que, além de editar e participar de podcasts, você também produz podcasts. Como é que é esse trabalho para você? Então, para mim, por exemplo, de Vibradoras, hoje em dia, é uma parte da produção que eu faço, que é a parte de acompanhar mesmo a gravação, ver se tá tudo certinho com os microfones, ver se a conexão tá boa, essas coisas. São casos mais específicos que eu faço mesmo. Delas eu faço porque eu adoro o conteúdo, eu acho divertido, as meninas são ótimas. Então, eu gravo com elas quinzenalmente, eu faço essa parte de acompanhar as gravações. Já teve outros casos de outros programas que eu fiz, de também marcar com convidados, de reservar o estúdio, já de toda essa parte mesmo de produção, né? Mas eu percebi que eu sou muito boa em editar. Quando é para falar com as pessoas, eu já fico meio... Eu tenho pessoas melhores para indicar. Assim, a parte boa de trabalhar de casa é essa, né? Que assim, eu falo com os meus clientes a cada projeto, às vezes muito por e-mail, por telefone, super tranquilo. Mas eu sou meio bichinho do mato. Me identifico. Somos O todos, né? Rafa... Editores. Mas o Rafa faz muito mais produção do que eu, assim. Eu, de vez em quando, eu tô chamando uns entrevistados, mas eu me identifico contigo, total. Eu também não sou dos mais sociáveis. Falar com a pessoa que eu não conheço, mas de uma forma... Nossa, pra mim é muito complicado. Pra mim é muito difícil. Primeiro contato, também sinto isso. Depois você vira melhores amigos e tá tudo certo. Isso. Mas até desenvolver essa confiança, complicado. E essa parte de formatação, assim, de programa e tal, você também faz? Já costuma fazer ou também não curte muito, assim, de pensar junto? Às vezes, esses clientes que você tem, é coisa que vem pronta, que já tá formatada, você edita, ou você já costuma a falar, olha, tem essa referência aqui... De repente a gente pode fazer isso ali, acolá, fica mais legal. Raramente vem pronto, vou te falar, assim. Tirando quando tirando quando é um projeto que já tá no meio, tipo sala, que já vem pronto, é uma coisa. Mas vários outros eu que crio o formato e envio pra pessoa e falo, a minha ideia deixa eu pensar, teve um que eu fiz pra uma agência que chama Pop de Bolha, o projeto. E aí, o que eles fizeram? Eles tinham umas pessoas super legais, uns entrevistados, só que as gravações nunca ia conseguir ter a apresentadora junto nas gravações. Então, eu sentei com elas, e assim, foi engraçado esse dia, porque eu fui fazer a reunião pessoalmente, e eu sentei e falei assim, o que vocês têm? Aí elas falaram, a gente tem a entrevistada, que vai ser entrevistada, só que a gente não tem a apresentadora o tempo todo aqui na agência, então a gente precisa pensar em alguma coisa para fazer sentido. O que eu fiz? Elas tinham as perguntas, chegava a pessoa lá, respondia todas as perguntas, e eu fiz um formatinho meio talk show, que a pessoa gravava depois, a apresentadora, todas as perguntas, e aí tinha a resposta da pessoa, e era meio como se fosse um mistério. Quem é essa pessoa? A gente só descobre no final do episódio. Então tinha o material gravado da entrevistada e o material gravado da entrevistadora separado. Então eu não usava a pergunta feita no dia, eu usava só o material gravado depois. Então é um trabalho de pós mesmo, né? Então, interessante. Esse foi um caso que eu levei o formato. E uma coisa, tu começasse a fazer sempre pelo software, né? Assim, sempre pelo mesmo software. Ou tu já tentasse editar em algum outro programa? Ou já pensou em mudar? Como é que é isso pra você? Qual que você usa Porque, hoje? assim, um podcast sobre audiovisual, e quem participa do grupo do Sala sabe que a cada 40 perguntas, uma é sobre software. Todo mundo só fala de software em algum momento, né? É tipo a câmera, né? Qual câmera você usa? É uma pergunta que vai ter que ser feita. E sempre assim, partindo do que é da Adobe, né? Que é primo do Premiere, aí ele tem grande chance de ser escorraçado, né? Eu comecei,
Vou gerar uma coisa aqui. Eu comecei pelo Premiere, acredita? Acredito. Fazendo o podcast. Pois é, a gente edita no Final Cut, que é vídeo pra trabalhar áudio. Não, a gente ainda não se arriscou de pular para programas de áudio, que a gente não tem a manha suficiente. Então, eu comecei com o Premiere, e aí eu passava o áudio pro Audition pra tratar. Depois, né? Depois que eu já tinha editado tudo no Premiere, passava pro Audition pra tratar. Só que aí, eu comecei a mexer no Audition depois, assim, só de curiosa mesmo. Aí eu falei, nossa, pra mim essa interface funciona muito mais da forma que eu gosto. E aí eu larguei, nem sei se eu sei mais mexer no Premiere, assim, eu acho que eu ia levar uns 2 dias pra entender de novo. Mas hoje eu faço tudo no Audition. E tu já tentasse usar algum outro de áudio, não? Eu tentei o Vegas, mas não rolou. Mas assim, como eu venho do design gráfico, Sim. Eu já estava muito acostumada com Adobe. Então, todos os comandos, pra mim, sempre foram muito naturais, desde sempre. O dedinho já fica no Command S ali, o tempo todo. Command S é ótimo. E tem o Command também, né? Tem isso, que eu sempre usei Mac. Assim, sempre não, mas quando eu entrei na faculdade, eu comprei um MacBookzinho, e até tava falando com o Rafa, né, que no programa de Gargalos falaram sobre o Mac Mini, eu tenho um Mac Mini agora, mas nunca entrei no Final Cut, sempre pensei, por que eu nunca mexi? Mas assim, como já era Adobe, já pagava, então eu falei, vou aproveitar. Quando eu fui participar desse podcast, editar o podcast do Zap 60, né, que é feito pela Ampere, que é do Alexandre Maron, começou a discussão no grupo, eles criaram um grupo e começaram a discussão, e onde vocês querem editar? Porque é eu e o Carlo, o nome dele, e aí ele falou, eu prefiro editar no Premiere. Eu falei, cara, não vou editar um áudio no Premiere nunca mais na vida, eu já passei dessa fase, tipo, não. Aí o Alexandre Maron botou no grupo assim, começou a briga do software. Porque, de fato, né, clássico. É clássico, tipo, o melhor software que existe é aquele que você sabe usar, ponto. A gente sabe que é o que você sabe usar, é o melhor. Só que eu acho que existe software para áudio e software para vídeo, né? Você não consegue facilmente mexer em todas as coisas de áudio num software de vídeo e vice-versa. E aí eu falei, cara, eu tô muito acostumado a editar no Pro Tools e muito acostumado a editar no Logic. O Logic é o meu software nativo, eu sempre usei o Logic. Eu usava o Sonar primeiro, depois eu usei o Vegas também, eu já usei. Mas hoje eu trabalho com Logic já tem, 10 anos. Para mim é muito, muito natural. Só que eu brinca um pouco no Audition, se você precisar. Aí ele falou, não, a gente quer que seja no Audition. E caramba, cara, mas eu apanhava, assim, mas eu ficava, assim, me sentindo um lixo, porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer nada. Dá uma assim. raiva, né? Aí o que eu fiz? Eu fazia várias mentiras. Eu editava no Logic, depois exportava as pistas pra mandar pra eles o projeto. Gente! Pra compartilhar, mas assim, a edição mesmo eu fazia no meu. Aí mandava pra ele. Às vezes ele falou, você não cortou nada. Eu falei, não, tá tudo bom, pode olhar aí, tá tudo bem. Porque um blocão. Cara. Flawless, né? A pessoa não tem defeito. Era difícil esse negócio, pessoal. E eu nunca consegui. Eu sempre me admiro muito quando alguém trabalha com Audition mesmo. Eu fico assim, cara, pra mim é muito longe. É difícil, Nossa, é duro, cara, sei lá. Eu vou te falar que assim, óbvio que no começo é foda, é difícil pra caramba, você fica meio perdido, os dedos meio travados. Mas depois, assim, eu juro pra você, eu abro, parece que é minha casa, sim, assim, sim. O negócio, assim, eu entro e falo, tá, eu sei que eu vou fazer isso, aí eu tenho meus presets já. A gente se alguns acostuma, áudios. né? Se acostuma. Eu sempre fui um não defensor, né? Um execrador, sei lá se existe essa palavra, do Premiere. E a galera até ultimamente no grupo lá do Sala fica no VIP lá, fala, pô, Rafa, o que tá acontecendo com você, né? E já tá começando a elogiar o Premiere já. Não, é que realmente pra vídeo, você vai ainda ouvir bastante todo mundo aqui da nossa turma do Sala, pelo menos dos que fazem aqui, dos colaboradores, é difícil achar alguém que goste do Premiere. E o Premiere realmente no vídeo é um patinho feio faz muito tempo já, de décadas já. Mas de fato ele tomou o mercado. Não, enfim, ele é o melhor software. O problema só é você ter que usar mesmo. É. Muito bem,
senhoras e senhores, esta foi Jéssica Correia, nossa nova editora aqui do podcast, não tão nova assim. Agora, quando você estiver ouvindo esse episódio... não digo de idade, a gente nem revelou nada aqui, não quero deixar você, constranger você, mas de podcast mesmo, ela tá... Acho que no momento que o ouvinte estiver ouvindo o episódio, já vai ser o 4º ou 5º episódio que ela edita. Vocês devem estar percebendo a diferença, se você é um ouvinte um pouco mais antenado aí na qualidade, mais sensível às ondas sonoras aí que chegam no seu ouvido, você com certeza já percebeu. A grande culpada disso daí, nossa grande... culpada não, né? A grande razão disso tudo tá acontecendo é essa garota que vocês... Responsável, muito obrigado, Marcelo. A grande responsável é a nossa já querida, e já tô considerando amiga aqui, Jéssica Correia. Obrigado pela sua participação, viu, Jéssica? Ai, gente, eu que agradeço. Obviamente, eu adoro gravar podcast, né? Assim, né? Tamo feito. Pessoa faladeira que nem eu. Mas brigadão, assim, eu tô muito contente. Vamos voar. Legal. E Jéssica, quem quiser entrar em contato com você pra editar podcast, como é que faz pra te achar? Quais são aí as suas redes? Eu tô como Jéssica Correia. E aí lá também tem links pra me mandar e-mail, assim. Tem o teu site, né? O teu site tá bem legal. Eu que fiz. Olha aí. Tá Parabéns. Maneiríssimo. Obrigada. Eu confesso que quando eu entrei no seu site, ali eu falei pro Marcelo, cara, a gente tinha alguma esperança. Olha o site dessa menina, cara. Não vai dar. Profissa demais o negócio. Não vai dar. E ele falou, não, vai lá, liga, não custa. Mas enfim, fiz, qual gente, que é o seu site? O meu é jazzcorreia.com. O Jazz é Jess Correia, porque existem muitas Jéssicas Correias no mundo. Então é jesscorreia.com. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio. Então, se você quer editar ou até mesmo gravar, enfim, se você tá ouvindo a gente e tem uma ideia aí de produzir podcast, né? E não sabe como começar ou como fazer, a Jéssica pode dar essa mão pra você aí. Ela tá fazendo isso da vida e tá fazendo bem feito. Então entre em contato com ela, tá aqui na descrição do nosso episódio, como você pode falar com ela aí. Heineken, obrigado, cara, mais uma vez. Muito obrigado. Por estar aqui no podcast e obrigado demais. Eu preciso agradecer também, a gente não falou aqui sobre isso, porque o Heineken é quem edita o Segundo Corte. E assim como a Jéssica Correia, o arquivinho vem magicamente pronto pra mim no meu Finder ali, já cai no Google Drive o arquivo, eu pego, só ouço pra dar aquela checada final, mas é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez o programa e já tá tudo zerado, azeitado, maravilhoso. Parabéns, cara, seu trabalho tá sendo muito fantástico, não só na produção do Segundo Corte, como também na edição. Obrigado, cara. Valeu. Agradeço pelo convite e um prazer sempre estar aqui, prazer sempre ser convidado, eu fico felicíssimo de estar aqui, nem tenho roupa pra estar aqui nesse tanto. Não, convidado não é mais, é convocado, velho. Você já, agora eu vou ter que mandar esse podcast pra minha mãe. Podcast tá todo mundo... Exatamente, pra tua mãe, pro meu pai, pra minha mãe, pra você, beijo pra todo mundo. Marcelão, é isso, né, cara? Vamos nessa? Vamos nessa, segunda-feira a gente tá de volta. Jéssica, prazer te conhecer pessoalmente. A gente não tinha trocado ideia ainda, até agora em vídeo, inclusive. Então, muito obrigado aí pelo teu trabalho. E foi um prazer trocar essa ideia contigo. Vamos em frente. E lembrando, pessoal, que os ouvintes do Sala de Edição dão essa moral aí pra gente, pra ter a Jéssica aqui como editora do nosso programa, mantendo a qualidade lá em cima. Então entra lá no nosso site e vê os detalhes pra você se associar ao Sala VIP e dar essa força pro Sala de Edição. E, obviamente, tem todas as contrapartidas. Especialmente, vocês podem entrar ali no nosso grupo do Telegram, em que a gente tem discussões excelentes todo dia, tem muita coisa bacana rolando ali. A gente tá montando uma comunidade muito interessante de editores e a coisa tá dando um caldo super legal. Então vem trocar essa ideia aí com a gente e ajudar o Sala de Edição a crescer cada vez mais. Muito obrigado a todo mundo que tá lá no Sala VIP. É isso aí, agradecer mesmo o pessoal do Sala VIP, que são vocês que estão ajudando a gente a poder ter a Jéssica aqui junto com a gente. Então é isso aí, pessoal, até segunda-feira que vem. Beleza. Também já tô gravando aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Só um parênteses. Essa camisa é do Mark Brownlee, não? Yes. Ah, reconheci. Ah, legal. Eu gosto dele, eu gosto do canal dele. Chegou anteontem. Não, anteontem. Dois dias. Acho que é a primeira legal, camisa que eu compro de criador, assim, Canais. de canal. É a primeira.
Eu gosto muito legal. dele. Não, ele é sinistro. A produção dele é inacreditável. É, incrível. Acho que o Essa Rafa tá conversinha vendo alguma paralela coisa já lá. acabou? Podemos começar, não? Sim, Você chefe. tava mutado, eu achei que você tava arrumando alguma coisa lá. Porra. Não, é pior que eu saí fazendo a cabeça mutado. Aí eu falei, porra, os caras nem respeitam. Meu. Aí eu vi que eu tava mutado. Eu falei, menos mal. Já sabe, né? Pós-créditos, isso aí, né? já vou dar um bisu pra Jéssica aqui. Pô, a Jéssica vai achar que tinha desorganizado, Sugestão. gente. Tô tentando passar uma boa impressão aqui, mas tá difícil.